Começa agora o programa Brasil em Questão, os principais fatos de política, economia e saúde que interferem diretamente na vida do cidadão. Conosco, Mário Covas Neto. Tudo bom, Mário? Olá, tudo bem, Walter? Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Aqui hoje um prazer muito grande rever e entrevistar o meu amigo, nosso amigo, senador Tasso Gereissati. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar. Antes mesmo da sua apresentação inicial, já dizer para os nossos ouvintes aqui que estão nos acompanhando das dificuldades do dia de hoje. Para quem não sabe, a CPI acabou sendo suspensa há tempos atrás em função de uma discussão entre o senador Renan Calheiros e o senador Eduardo Bolsonaro. E ela vai ser... Flávio, desculpe, o Flávio Bolsonaro. E ela será retomada em poucos instantes, e o senador Tasso Gereissati, do qual faz parte dessa CPI, será uma das pessoas que vão se pronunciar logo no início. Então, a gente já combinou aqui que tão logo isso tenha que acontecer, ele possa se retirar para fazer a sua intervenção lá na CPI. Muito obrigado, senador. Boa noite. Boa noite. Posso lhe chamar de Zuzinho? Eu conheci ele quando o pai dele levava ele de calça curta para as reuniões, para ficar de pitar. Então, me permito chamá-lo dessa maneira. Boa noite. Walter, é sempre um prazer estar com vocês, sabe, o carinho enorme que eu tenho por todos vocês. Muito obrigado, senador. Senador, olha, eu ia já falar das comissões que o senhor participa, dos grupos de reforma tributária, Grupo Parlamentar Brasil-Estados Unidos, Brasil-China, mas agora a comissão da CPI, né, do Covid, é que está gerando furor tudo. E hoje, como o Mário falou, foi um dia que teve quebra de decoro, né, pedidos de prisão. Como é que o senhor está avaliando tudo, senador? Essa CPI é muito importante, porque, veja bem, você falou aí de tantas CPIs, mas nessa CPI nós estamos fazendo uma tentativa de encontrar as razões que levaram o Brasil a chegar a essa tragédia que nós estamos vivendo hoje. São mais de 400 mil mortos, já caminhando para 450 mil mortos. É uma coisa inimaginável. Nunca eu pensei, nem ninguém aqui pensou viver numa situação como essa. E continua no nível altíssimo. E, em cima disso, um governo que tem tido, o governo federal, que tem tido uma atuação desastrosa em cima da condução do combate a essa pandemia, negando a ciência, dando maus exemplos, sendo negligente em relação à vacina, que é a arma mais forte, a compra da vacina, que é a arma mais forte que nós temos para combater a pandemia. E o governo, ao seu estilo, tem uma chamada tropa de choque, que faz o possível e o impossível para tumultuar essa CPI, para que nós não possamos chegar às conclusões que cada vez parecem mais óbvias. Então, ela hoje viveu um dia desses tumultos, que a chegada do filho do presidente senador à CPI provocou alguns senadores, mas faz parte. A gente sabe que iria ter que enfrentar situações como essa. Mário? Pois é, senador, a gente tinha aqui até feito um roteiro de perguntas da sua atuação parlamentar aí no Congresso, ao longo desses mandatos todos de senador, também a respeito da conjuntura, mas, de fato, o assunto de hoje acabou tomando conta e acaba sendo tendo muito mais repercussão e, portanto, a curiosidade das pessoas aflora. Eu gostaria, se essa coisa permitisse, se nosso tempo permitir,
também explorar um pouquinho a questão da sucessão presidencial. Seu nome foi colocado, está sendo colocado dentro do PSDB como uma possibilidade de ser candidato. Então, já havia até um logotipo a respeito da sua candidatura. E depois queria que o senhor falasse alguma coisa a respeito disso. Nós até participamos de algo em 2001, se não me engano, aqui em São Paulo, de um lançamento da sua candidatura, que era o desejo do meu pai em 2002, que o senhor fosse o candidato do PSDB à época, e que talvez, se isso tivesse acontecido, nós não tivéssemos tido a sucessão dos governos do PT e o desastre todo que aconteceu na esteira dessas coisas. Então, olho com muita alegria essa possibilidade de ser retomada, apesar de 20 anos depois, mas vejo com muita alegria. Eu queria saber se esse caminho está se abrindo mesmo para a sua candidatura. Realmente, Luzinho, você lembra muito bem. Quem primeiro lembrou meu nome como candidato do PSDB, para vir a ser candidato pelo PSDB, foi o teu pai, e que tinha um coração enorme, uma generosidade singular. E ele sempre teve um carinho especial. Naquele tempo eu era jovem e ele me via quase como um discípulo naquele momento. E teve esse momento de generosidade comigo. E não aconteceu, enfim, infelizmente o nosso querido Mário veio a falecer no meio desse processo, e agora volta isso, mais de 20 anos depois, noutra circunstância e noutro momento. A circunstância hoje é que nós temos a perspectiva de ter uma disputa entre dois polos antagônicos, extremistas, um de direita, extrema-direita, e outro de extrema-esquerda. Você sabe muito bem, era a visão do teu pai, que nós não nos enquadrávamos, nunca nos enquadramos em nenhum desses dois extremos. E o equilíbrio, o bom senso e uma campanha e programa de governo e visão de um povo sem dogmas, mas olhando para o mundo de hoje, a inserção do Brasil no mundo era a nossa visão, e detestávamos qualquer tipo de radicalismo. E nós estamos hoje, infelizmente, vivendo até uma situação pior do que naquela época. Porque naquela época nós tínhamos um regime militar ditatorial, que nós tínhamos acabado de sair. Mas ele como ideia, ele saía muito enfraquecido, e essa extrema-direita que existia no Brasil era até meio encabulada, ela não se manifestava muito por causa do passado recente deles, que era a ditadura militar. A extrema-esquerda não era tão extrema, no caso aí, o PT, falando melhor. O PT não era uma extrema-esquerda. O PT, em função da defesa contra a ditadura militar, até era muito chegado a nós. Nós tínhamos uma linha de diálogo muito grande com eles. E, com o decorrer do tempo, e quando assumiram o poder, principalmente do segundo governo Lula em diante, principalmente no governo Dilma, eles assumiram esse radicalismo à esquerda. E o PT criou, naquela época, o nós contra eles. Quer dizer, eles eram o nós e quem era contra eram eles. Dividiu o Brasil. E ele disse, nós estamos governando para nós, para o nosso povo, nosso grupo. E quem é contra, que se dane. O que aconteceu foi que surgiu eles, a outra ponta, que é o Bolsonaro, e submergiu uma extrema-direita que estava encabulada até então, extremamente organizada e visível e falante.
e que nos surpreendeu a todos. E que, em decorrência disso, nós fomos com um radicalismo em uma linha de ódio. Tem um fato novo daquela época para cá, que são as redes sociais. As redes sociais exacerbaram esse ódio. Então, nós vivemos hoje um país de ódio. As pessoas não argumentam, não discutem, não convivem, xingamento dali, agressão para cá, hostilidade dali, hostilidade de cá, e vivemos um país dividido dessa maneira. O grande objetivo de 2022 é sairmos desse dilema. PT com extrema-esquerda, Bolsonaro com extrema-direita, e sairmos desse ódio e voltarmos ao nosso Brasil, que todo mundo convive bem, pacífico, e com um Brasil melhor para todo mundo. Então, para sair desse dilema, nós precisamos de uma candidatura de centro. Foi aí que o Bruno, atual presidente do PSDB, lembrou o meu nome como uma alternativa capaz de fazer essa catalisação ao redor do número de uma candidatura de centro. Porque nós não podemos fragmentar as candidaturas de centro. Porque o nosso espaço é o espaço que não é lulista, que deve ser uns 20%, 25% no mínimo, e o espaço que não é bolsonarista, que deve ser uns 25%. Então, se nós dividirmos esse espaço do meio, nós teremos grande dificuldade de chegar ao segundo turno. E esse é o objetivo, que nós não voltemos nem ao Bolsonaro, nem ao Lula. Então, o meu nome está aí no sentido de unir outros bons candidatos, o próprio PSDB, nós temos, e aquele que conseguir aglutinar mais deve ser sem nenhum projeto pessoal, sem nenhuma obsessão e com bastante espírito de desprendimento. É essa a ideia. Mas, senador, como é que se faz uma candidatura de centro, que imagino que seja uma aglutinação de vários partidos? Tem vários partidos aí que estão próximos do centro e que poderiam estar nessa empreitada. Quando no PSDB se apresentam 3 alternativas, só dentro do PSDB. Quer dizer, fora aquelas alternativas de cidadania, de, sei lá, PSB ou PDT, ou PDT não que tem um candidato próprio, mas PSB ou PTB, enfim, tem vários partidos, PV, que poderiam estar no mesmo projeto, mas o PSDB, na hora que apresenta 3 alternativas, logo de cara, não enfraquece essa busca de um nome que seja forte, para que não fragmente esse centro? Eu concordo com você, 100%. Aquele que pretende que possa vir a ser apoiado tem que se predispor a apoiar, porque senão não existe aliança. É impossível que o PSDB vá conversar com o DEM, ou com o PMDB, ou com o PSD, dizendo aqui nós temos o nosso candidato e você apoia ele e vamos conversar. Se um desses partidos, e é esse o caminho a construir agora, se um desses partidos tiver um nome, e eu listo alguns nomes, que sejam capazes de fazer uma aglutinação maior do que qualquer uma dessas hipóteses do PSDB, ótimo, vamos seguir junto. PSDB, vamos abrir mão desta candidatura, nesse caso, vamos pelo país, para esse governo que saia desse dilema extrema-direita, extrema-esquerda, e o pior desse dilema de ódio. Eu estou inteiramente de acordo com você, tanto que eu tenho defendido até que a gente adie um pouco as prévias, ou que as prévias sejam feitas em cima de uma pré-definição clara. Aquele que ganha as prévias, se for ainda agora esse ano, aquele que ganha as prévias, não é necessariamente, obrigatoriamente, o nome do PSDB, mas o PSDB sai com essa indicação mais aberto a alianças e a fazer qualquer tipo de negociação
nessas negociações para montar uma aliança. Perfeitamente. Comunga com o meu pensamento também. Se você tiver que ter uma candidatura de centro que possa unir, é preciso ter esse desprendimento, né? Não é fácil, eu sei que não é fácil isso, as pessoas têm as suas vaidades, suas pretensões, seus objetivos, o que é legítimo, não tem problema nenhum, mas hoje se torna, nessa disputa entre esquerda e direita, é preciso ter um pouco de compreensão do conjunto, né? Perfeito, senador, é isso mesmo. Tá, Walter, a bola está contigo, senão eu pego aqui, a gente vai ficar lá nesse bate-papo, eu e ele. Mas tem uma pergunta bem interessante para colocar, e seguindo a linha de vocês, a experiência dos dois até. Senador, o sistema hoje que tem partidário no Brasil e também na política não propicia umas anomalias na democracia. O senhor que tem experiência na área, esse sistema não termina dentro da própria eleição, confundindo a cabeça? Como é que o senhor está avaliando essa situação toda? Na verdade, os partidos brasileiros, eles hoje estão quase todos desmoralizados por várias razões. O PT no governo sempre teve clientelismo, sempre teve fisiologia. A diferença é que o PT, ao chegar ao poder, ele institucionalizou o fisiologismo. E daí começou a haver uma deterioração dos partidos. Com a chegada agora do Bolsonaro, isso ficou quase, ele fincou uma pá de cal em cima de partidos, porque ele passou a fazer aquilo que o PT fazia de uma maneira até mais exagerada e mais disfarçada. Por exemplo, nós tivemos na eleição do presidente do Senado, do presidente Rodrigo Pacheco, que é um bom nome, é um grande nome que eu respeito bastante, é um senador que tem uma postura, mas as alianças para a eleição do presidente não foram feitas entre os partidos. O governo federal entrou de uma maneira muito forte e foi fazendo uma cooptação caso a caso, não importando qual era o partido. Daí, praticamente não teve posição partidária nas eleições do presidente do Senado. E o presidente Bolsonaro também tem uma característica, ele, que a meu ver, por várias razões, ele não tem um partido. Então, normalmente, o Luzinho conhece isso bem, você tem, numa Câmara dos Deputados, por exemplo, um grupo que é a base do governo, que defende o governo em qualquer circunstância, vota com o governo. Você tem outro bloco, que é a oposição do governo, e faz o possível para atrapalhar a vida do governo, e é contra o governo. E um grupo, isso aqui no Brasil, e um grupo que é o chamado na Câmara, apelidado de centrão, porque não quer dizer que é de centro. Esse grupo é essencialmente, a maioria deles, fisiológico. Eles vão para quem está no governo. Tem um deles que já me disse que vocês são, nós do PSDB, vocês são incoerentes. A coerência é nossa, nós sempre estamos no governo. Vocês é que saem do governo, entram no governo, então vocês é que são incoerentes. Então, eles estão sempre no governo. E para estar sempre no governo, aí tem essa porção de legendas aí, que a maioria das pessoas até desconhece, que estão agrupados aí, e que depende fundamentalmente de cargos e de emendas, e que dão governabilidade, principalmente num governo como esse, mas, ao mesmo tempo, exigem muito. Eles são incansáveis, estão sempre com fome,
querem mais, querem mais, querem mais. Isso acaba causando prejuízo às políticas públicas de uma maneira geral. Neste governo, por exemplo, é pior. Por quê? Porque o bloco que está sempre ao lado, que é o bloco partido da base do governo, não existe. Então, para governar, o presidente depende inteiramente desse chamado centrão. Então, hoje, o presidente é refém do centrão. Um mau exemplo disso é a questão do orçamento agora, desse orçamento, essa emenda de relator, que é uma excrescência que não existia, e se teu pai estiver vendo isso lá de cima, ele deve estar se retorcendo de raiva vendo esse negócio de emenda de relator que não existia. Foi inventado recentemente. Senadora, o senhor falou uma coisa que me permita, não sei se dá para fazer mais uma pergunta, mas eu fiz nós entrevistamos aqui o senador Álvaro Dias e eu fiz essa pergunta, a mesma pergunta que eu vou fazer agora, eu fiz a ele. É muito claro que você tem o posicionamento de direita e de esquerda, o radicalismo, e o que se procura é uma alternativa mais central. Mas, aos olhos da população, central significa centrão, que significa fisiologismo. Como é que e o fisiologismo ele está sempre no partido do governo atual, tanto faz se é esquerda ou direita. Como é que a gente consegue se ter uma maioria que não esteja nem na extrema esquerda, na extrema direita ou nesse centro fisiológico? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do nosso governo, Fernando Henrique. Mas ele tinha uma base fiel a ele, independente do fisiologismo. Ele tinha o próprio PSDB, que tinha uma bancada grande, o DEM era um aliado importante do nosso governo. Com o tempo, o próprio PMDB, enfim. E então, para ser sincero, ele governou com essa base. Mas, às vezes, para determinada votação, ele tinha que se utilizar do centrão também. Então, ele fez concessões. Não vou negar. Ele mesmo sabe, vai dizer que fez concessões, porque tinha que fazer para aprovar determinados projetos. Mas não era inteiramente refém do centrão para tudo e a todo momento. Essa é a grande diferença. Então, o Walter fez uma pergunta interessante, é preciso estruturar os partidos. E existe uma proposta em andamento aí que é fatal para os partidos, que é a do distritão, não é distrital, distritão. Essa acaba com os partidos, aí nós vamos ter uma Câmara dos Deputados e um Senado Federal mais bagunçado ainda do que possa se imaginar. Eu não sei se a gente tem mais tempo, eu estou cheio de perguntas. Não, porque começou aqui. Já começou? Já. Senador, muito obrigado por ter participado. A gente vai renovar o convite para o senhor participar um outro dia, para a gente ter uma conversa mais relaxada. Vá fazer a sua obrigação lá na CPI. Boa sorte e acalma os ânimos do pessoal lá. Precisa. Tá? Deus acompanhe o senhor. Eu volto. Sempre que você me chamar, sabe que é sempre um prazer estar com você. Muito obrigado. Obrigado. A gente vai para o rápido intervalo agora, e já voltamos, tá bom? Rapidinho, gente. Já volto aqui com o Brasil em Questão. Now it's time to sing along.
Hold on. Hold on. You are not alone. Hold on. Hold on. Bom, aqui com o Sérgio Braga, aqui, o Mário Covas, né? Ia passar a bola para o Sérgio Braga. Bom, depois dessa entrevista que nós acompanhamos agora com o senador, eu acho que fica uma lição. Brasília está fazendo, na verdade, um grande circo, um mau exemplo de falta de educação em todo sentido. CPI, muito que bem, mas a falta de decoro, ao que tudo indica, tem sido presente nessas últimas sessões. Se bate-boca nesta quarta-feira lá entre o filho do senador Bolsonaro e os outros senadores também, presidente da CPI também. Acho que tudo isso deve ser levado em consideração também. Mário Covas, você acha que a gente está tendo um exemplo negativo vindo lá do Senado Federal, desses depoimentos da CPI? Não, eu acho que isso é próprio de uma CPI. Eu já participei de algumas, presenciei e acompanhei outras. Normalmente a CPI ela objetiva uma investigação de um fato determinado, de uma ação do governo. E é natural que os defensores do governo fiquem muito incomodados com esse tipo de investigação. Assim como também os de oposição se aproveitem desse momento, porque sabe que tem uma atenção grande de imprensa e da opinião pública, também para se mostrar como um brigador pelas questões de trato público. Então, não é raro que esse tipo de discussão acabe acontecendo. É lógico que tem estratégias nisso também. Hoje, no depoimento do ex-assessor de comunicação do governo, deixou, vamos dizer, o governo numa situação um pouco ruim, na medida em que ele foi confrontado em falas diversas para a imprensa, para a Veja, e durante a CPI, a voz de prisão do relator. Isso tudo fez o clima subir o tom. E acho que o filho do presidente foi lá, provocando o relator, etc., com o objetivo claro de encerrar a sessão. Porque é meio que praxe no parlamento, toda vez que você tem um embate que acaba sendo acima do tom, suspende-se a sessão, entra a turma dos bombeiros lá para esfriar os ânimos e de retomar a coisa em outro patamar. Eu acho que a ideia foi exatamente afastar o holofote no depoimento do ex-secretário de comunicação e um pouco ficar na briga dos dois. Quem é sei lá, eu não sei qual foi o termo que foi usado, não me recordo mais, mas um acusou da mesma coisa o outro, né? Então, fica isso em primeiro lugar, em primeiro plano, e você afasta o que estava sendo discutido à época, a voz de prisão, a contradição entre a reportagem da revista, o depoimento da revista e o depoimento na CPI, onde foi feito com juramento. Enfim, eu acho que tem um pouco de jogo de cena, um jogo para a torcida, e menos a intenção mesmo de uma briga entre eles, eu acho.
Bom, aquilo que a gente considera como cortina de fumaça, né, Walter? Lembrando que sempre que tem uma importante discussão política, onde alguns nomes do próprio governo estão envolvidos nessas discussões, sempre há uma tentativa de tumultuar o ambiente ali para poder dispersar e até mesmo desviar a atenção. Mas o fato não é... Só uma coisa, só para relembrar que já aconteceu nesta própria CPI uma discussão recentemente entre um grupo de senadoras e um senador, que também acabou suspendendo a reunião. Não era o filho do presidente, talvez não tenha dado a repercussão como deu agora, mas também é só para dizer que isso é uma coisa que é mais comum do que se pensa. Bom, e é exatamente nesse sentido, né? Eu ia falar a respeito do papel do jornalista, ou dos jornalistas hoje tão atacado, né, em alguns segmentos, mas você vê que a própria CPI pediu a gravação da revista Veja, o depoimento que foi conversado com o próprio ex-secretário Fábio Weingarten, né? Weingarten, né? Até a pronúncia um tanto quanto nesse sentido, mas hoje todos os jornalistas, principalmente os grandes veículos de comunicação, em qualquer conversa, qualquer entrevista, eles estão gravando, né? Para poder evitar esse tipo de suspeição, né, Walter e também Mário? Hoje em dia é um expediente normal para os jornalistas gravarem todas as declarações, os depoimentos que estão sendo feitos, até às vezes mesmo em conversas informais. Não foi o caso dessa conversa do ex-secretário de Comunicação da Presidência com a revista Veja, os repórteres, né? É bem verdade que, Walter, só para eu dizer o seguinte, é bem verdade que ele mentir para a revista Veja só deixa ele nu perante a opinião pública de que ele mentiu, mas não tem consequências maiores do que a própria mentira. Agora, mentir na CPI, sob juramento, ele pode responder criminalmente por isso. Há uma diferença entre as duas coisas. Ou seja, se amanhã for comprovado que ele falou de fato o que a revista escreveu, ele mentiu para a revista. Ele não quer dizer que mentiu na CPI. Tem que confrontar onde que está a mentira, entendeu? Mas e o pedido de prisão coube nesse momento? Será que não foi um exagero, talvez até para poder demonstrar um pouco daquela coisa do respeito, né, de imposição do próprio presidente aí da CPI, Mário? Eu não tenho dúvida disso. Você tem, como eu disse, você tem um confronto, uma confrontação entre posicionamentos e que levam Eu vou contar um fato que aconteceu comigo quando fui parlamentar. Eu, logo no começo, tive uma discussão muito grande com outro parlamentar, no microfone de aparte, eu de um lado, ele do outro microfone. E foi aumentando o tom, ele deu e fica no canto do plenário, cada microfone fica de um lado, e foi aumentando o tom, e de repente ele deu um passo para frente, eu também dei, começou a se aproximar, e aquilo parecia que ia parar em briga. Nós tinha um presidente da sessão, suspendeu a sessão na mesma hora, enfim, aquilo parou, eu subi para o meu gabinete, muito nervoso, estava realmente muito nervoso, tenso, eu tinha acabado de entrar lá, eu não imaginava as consequências daquilo, porque achei que a coisa era muito séria. Bem, para minha surpresa, em alguns minutos eu recebi um telefonema no meu celular e depois acabei descobrindo que o telefonema era daquele vereador. E falava comigo no celular, rindo da situação. E eu achei até, no primeiro momento, que aquilo era alguém se passando por ele, querendo fazer uma brincadeira comigo, mas eu estava muito nervoso, falei, olha, que brincadeira é essa? E depois eu percebi, enfim, desliguei o telefone e pedi para uma pessoa que estava perto de mim, falei, por favor, liga para esse número que me ligou e vê quem é. E era o vereador. Quer dizer, ou seja, ele estava fazendo, naquela altura, ele estava fazendo um discurso se contrapondo a mim, muito mais para falar para os seus eleitores. Ele não estava se importando comigo, ele não estava querendo brigar comigo ou me convencer da opinião dele. Ele queria dar um recado para a sua militância, qual era o posicionamento dele. E fez isso com firmeza para convencê-los. E depois, no particular, veio para mim, olha,
Isso não leva tão a sério assim. E aquilo me impressionou muito, muito, muito. Eu não digo que isso é uma prática, porque isso só aconteceu uma vez, mas você começa a entender que existem situações ali em que o sujeito fala, dá a impressão para todo mundo de uma coisa, mas, no fundo, ele estava querendo era uma outra coisa. Quer dizer, certamente, o filho do presidente, ao ir lá e falar do relator da forma que falou, o que ele quer é passar a ideia para esses seguidores de que aquilo tudo é um teatro para prejudicar o pai dele. Só isso. Ninguém quer apurar nada, só quer prejudicar o pai dele. Né? Ao passo que o relator, ao retribuir, quer dizer o seguinte: olha, ele não tem moral para falar o que fala, porque, afinal, ele me acusa de uma coisa que ele mesmo, na verdade, é. Então, é um pouco para neutralizar essa posição. Ou seja, cada um falou para o seu público. Agora, para quem está olhando de fora e que não está nem ligado a um lado ou outro, olha aquilo e fala assim: mas que horror, né? Podia ter um nível melhor. E, na verdade, também interessa, de certa forma, que você alijar do processo de observação uma certa parte da população que está lá isenta e que quer formar a sua opinião a partir daquilo que ela está enxergando. Quando ela vê o confronto, de repente ela se afasta, e isso serve ao interesse de alguém. Muitas vezes você já viu isso também, né, Walter? Eu lembro gostei de São Paulo, né? Exatamente, 2 vereadores que são até reeleitos por vários mandatos, né? Eles estão aí sempre às vésperas das eleições, num projeto de lei, uma discussão polêmica, sempre querendo sair nas vias de fato ali, naquele jogo de cena, e todos os anos isso acontece, às vésperas das eleições, né? Tanto é que são reeleitos até pela própria base, enfim, né? Não pelo trabalho feito, mas talvez pelo impacto, né? E a imprensa muitas vezes vai atrás desse tipo de situação, né, Walter? Eu gostei da definição do Mário, porque me faz lembrar 2 coisas, né? Eu tive passagem pequena na política, mas primeira coisa, Chateaubriand falava assim, pedindo para ele escrever uma situação, ele falou a favor ou contra, né? Não lembra? É a favor ou contra, né? Quer dizer, dependendo para quem você vai falar, né? E também uma situação engraçada que o Mário colocou, eu gostei da destreza, porque quando sai ali do confronto do debate, se abraça, fala do lado, o pessoal não entende. Quando a gente faz campanha, o pessoal fala, mas você está se aliando a fulano, ciclano. Porque exatamente, eu gostei muito da definição do Mário, porque é um jogo, né? Um jogo de falar para a sua turba, né? Eu achei fantástico. Não necessariamente, Walter. É o seguinte, você pode falar para a sua turma, não tem problema. E você pode fazer isso de forma sincera. O que eu digo é que tem, às vezes, alguns atores que eles estão na política atuando para o seu público. E, ao fazer isso, ele não se importa muito com a imagem que os outros vão ter dele. O que interessa é a imagem que o seu público tenha dele. Então, ele tenta ser o mais, às vezes, histriônico possível, né? E a imprensa, infelizmente, ela é ávida por esse tipo de coisa. Quer dizer, amanhã a foto do jornal, como se isso nem existe mais, mas a foto do jornal não vai ser o depoimento do secretário de comunicação, vai ser um olhando para o outro, apontando o dedo e chamando do que estavam chamando. Então, é isso que interessa para alguns, entendeu? Quer dizer, não, vamos fazer o seguinte, vamos costurar aqui a manga com um fio bem largo, porque assim, na hora, um finge puxar do outro, arrebenta a manga, e aí vai sair a foto. Enfim, infelizmente tem esse tipo de coisa. Mas eu acho que tem muita gente séria também, Walter. Não é que... Eu não estou dizendo que isso é uma regra, é que a gente vê que isso acontece também. Veja, parlamento é um pedacinho da população, um pedacinho do que nós somos. E nós temos todo tipo de gente. Não é possível que no Congresso Nacional você tenha gente diferente. Não, você vai ter lá o espertalhão, você vai ter lá o
o Caxias, você vai ter de tudo lá, né? E tem o artista, né? O artista tem o arteiro e tem o artista, tem os dois. Agora deixa eu só perguntar, inclusive, para vocês dois. Eu vou só fazer a pergunta para o Mário, não. Né? Até essa questão de estratégia de marketing político, o Jânio Quadros era expert nisso, né? O próprio casaco ali, o sanduíche de mortadela no bolso, né? O sapato furado, aquela coisa toda. A gente tem até uma parte nesse sentido, nessa questão do marketing político. Agora, na política, existem inimigos ou só adversários políticos? O Mário e também Walter Cilioli. Eu quero escutar o Mário, porque eu sou pequenininho nessa história. Não, eu acho o seguinte, se você fizer política de uma maneira correta, discutindo ideias, e se você tiver um espírito democrático, você é capaz de entender que outra pessoa pode ter uma ideia diferente da sua. E ela não é melhor nem pior do que a sua, é diferente da sua. O debate faz com que você tenha respeito de ouvir a verdade alheia. Isso não torna essa pessoa uma inimiga sua. Eu posso ter uma posição política diferente de você e posso torcer para o mesmo time que você. Eu posso ser até parente seu. Eu posso comungar da mesma religião que você. Ou seja, nós temos laços que nos unem. E nós temos ideias diferentes. Eu não preciso ser inimigo de você porque tenho uma ideia diferente. Claro que isso, eu estou falando no campo das ideias. Agora, como em qualquer outro lugar, tem pessoas que agem de maneira pessoal, de uma maneira torpe, de uma maneira equivocada, de uma maneira ruim. E isso pode levar a uma inimizade. Aí não é pela ideia, é pelo comportamento. Exatamente nesse sentido que eu estou fazendo a pergunta, porque a gente está vivendo uma polarização, né, entre, teoricamente, a esquerda e a extrema-direita. Foi nesse sentido que eu quis... com pouca tolerância de se ouvir, com pouca tolerância de se ouvir a outra opinião, né? Porque, no fundo, o que eu acho que é o pior desse radicalismo é de que você acredita que a tua verdade ela é soberana e a do outro não importa. E as coisas eu acho que não são assim. A construção política no mundo, nos tempos, em qualquer lugar, ela leva uma lógica de evolução. E a evolução se dá na discussão, se dá no debate. O debate, eu tenho uma posição, você tem uma posição diferente. Quem sabe a gente, no debate, encontre uma posição comum que a gente possa defender. Eu e você. Eu abrindo mão de uma parte, uma abrindo mão de outra parte. A gente faz isso muito quando é casado. Você e essa mulher... É verdade que as mulheres muitas vezes prevalecem a opinião delas. Né? Quando nós sofremos impeachment. Mas, enfim, é uma coisa de tolerância, de você abrir um pouco mão do seu interesse e entender o interesse do outro. Eu acho que em política também é assim. Não é complicado. Às vezes se faz muita complicação, mas não é complicado. Né, Walter? Eu vi é que eu não costumo falar muito, né? Mas como eu participei de pleito eleitoral, acompanhei o Mário e algumas coisas ele participou comigo, viu, Braga? E teve um dia que a gente fez ali um debate de ideias muito diferente do que se vê de debate aí, que eu acho que a população devia acompanhar muito, que é dentro da política, que é a política pública. A gente passou uma tarde com um auditório falando sobre política pública e tinha um confronto de ideias do que eu pensava do que ele, mas ele colocava a ideia dele dentro de um provisionamento do que era o orçamento público, dentro do que é uma lei, e dentro da experiência, e aí era um confronto de ideias que eu acho que é o que o Mário falou, engrandece. Esse é o Mário Covas, você nota que no DNA dele tem essa consciência que vai. Né? E isso é o que ele falou, isso constrói. E eu queria ver muito mais no Brasil disso, né? Agora, aquela ceninha que se faz quando se vai para debate de governador, de presidente, né, Mário? Que você vê um brigando, um gritando. Aí você vai lá, ninguém acredita. É bem o que o Mário falou. Você sai do debate, aí o cara, e aí, tudo bem e tal? Opa, vamos se ver na próxima. Não é assim, Mário? Não é aquela coisa, vou bater em você, não sei o quê, né? Não precisa ser assim, né, Walter? Não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Olha, se tem uma coisa que nos Estados Unidos me chama atenção, e me chama atenção de uma forma positiva, é o fato que um ex-governante de lá, um ex-presidente, ele continua servindo seu país.
muitas vezes como representando o país normalmente em operações internacionais. Vai visitar um outro país, chega lá como ex-presidente. Ele é aceito, independentemente de ser oposição ou situação a respeito do país atual, porque ele está representando ali o país dele. Ele não está representando o partido dele ou o pensamento ideológico dele, ele está representando o país dele. Esse tipo de respeito, esse tipo de prática, a gente não tem aqui, ou não tem com essa... Veja, você tem rodízios nas prefeituras, nos governos, etc. E muitas vezes uma obra ela está em curso quando entra uma outra gestão, e muitas vezes você simplesmente esquece aquela obra lá de continuidade, porque não quer dar crédito para o anterior, ou segue, e na hora da inauguração sequer cita que aquilo começou em outra época. E quando, na verdade, devia ter um pouco de reconhecimento do esforço que foi feito anteriormente, e que houve uma continuidade. Não há nenhum demérito nisso, pelo contrário. Enfim, mas isso são formas de observar. Eu talvez seja muito fora da casinha, então... Tá nada, tá dentro. Eu falei para ele faz tempo, porque debate de ideia é importante que cresce, mas isso é coisa de DNA também, né? Eu acho que político... política não é profissão, mas existe a questão de trabalhar pelo povo. Aí sim, eu acho que é um ofício para fazer, né? E aí tem um tipo, que nem o Mário Covas, né, a família dele, e tem os tipos, né? São diferentes. Aí tem o debate, né? Tem o embate e tem o combate, né? Alguns estão preferindo ir para o combate, né? Para a briga mesmo, né? Agora, Mário, inclusive até para retomar a questão do primeiro bloco aí, da participação do senador Tasso Gereissati, será que realmente ele é a terceira via? Será que nas convenções aí, nas prévias, ele pode sair com o nome do partido e ser realmente a opção, né, da terceira via entre Lula, Bolsonaro? Aliás, só para poder fazer uma parte, nessa quarta-feira, portanto, o Datafolha ele lançou uma pesquisa já com intenção de voto para o segundo turno, simulando a participação de Lula com o Bolsonaro. Lula teria 55% dos votos, Bolsonaro 32%, Mário. Poxa, que medo. Mas isso no âmbito nacional? Âmbito nacional. Pesquisa divulgada na quarta-feira, portanto, nesta quarta-feira, pelo próprio Datafolha, já simulando o que seria o segundo turno, sem considerar uma terceira via. Veja, talvez esteja acontecendo o inverso da última eleição. Na última eleição, o que se viu foi o seguinte: muita gente votou no Bolsonaro porque não queria o Haddad e o PT. Na verdade, não queria o PT. E dessa vez, talvez a pesquisa reflita exatamente o contrário. Muita gente votando no Lula porque não quer o Bolsonaro, em função de toda a instabilidade que ele provocou no país, pelas suas declarações, pelo seu comportamento. Talvez explique isso um pouco. Mas eu acho que é muito pobre, politicamente falando, muito pobre o país ficar só nessas duas posições extremadas. O ideal era que se apresentassem outras alternativas para que a população possa, do meu modo de ver, né, que a população pudesse ter a alternativa de não ficar escolhendo entre nós e eles, entre pobre e rico, entre norte e sul, entre esquerda e direita, né, que pudesse ter uma opção mais ampla. Mas, de fato, com duas personalidades tão fortes como Lula e como Bolsonaro, tão fortes, que têm seguidores absolutamente fiéis, para ter uma terceira via é preciso aglutinar mais forças, muito mais forças. Hoje, fragmentados em várias possibilidades, entre as quais a do Tasso Gereissati. Mas ele colocou muito bem, de que o nome dele não é um nome para ser imposto dentro do PSDB, é um nome para ser colocado desde que seja um nome para fazer uma aliança mais central. E se não for o nome dele, que tenha um outro nome para fazer esta alternativa. Então, ele não coloca a candidatura dele à frente de se montar essa alternativa mais central e que possa ser páreo
para as duas figuras muito fortes, eleitoralmente falando. Vendo aqui os comentários aqui, o pessoal falando. Você sabe que é uma coisa, Mike, que eu gosto dessa reflexão, porque assim, é bom falar agora, começar a falar. O pessoal não gosta de falar de política e fica falando. Aliás, fala o tempo inteiro de política, de esquerda e de direita. Mas tem que começar a prestar atenção em proposta, né? Acho que o Mário tocou em uma coisa pontual. Personalidade dos dois é forte, mas a gente não escuta a proposta, né? O sujeito não sabe o que é uma lei orçamentária, não sabe o que é LDO, o que é LOA, o povo não sabe o que é isso, mas está na hora com a internet de começar a aprender, né, Mário? Vou olhar para ver se esse cara está fazendo o que se propôs a fazer, se está dentro do orçamento que dá para fazer, se é real, né? Eu sei que é difícil, mas tem que analisar, né? Essa última eleição tinha mais proposta, mas todo mundo só olhou cara, né? O crachá esqueceu de olhar. Não, seria o ideal, no meu modo de ver, seria o ideal que a gente ficasse no campo das ideias, é isso aí. Então, se cada um colocar suas propostas e a população escolher, não porque o sujeito é gordo, magro, alto, baixo, ou enfim, tem origem médica ou militar, ou o que seja. Não, é porque as propostas dele inclusive propostas coletivas, feitas por um conjunto de pessoas na discussão e que se propõem a isto. E aí a população escolhe em cima de propostas. Para mim seria o ideal. Mas essa é o tipo da eleição racional, que é o que você fala e que eu acho que eu defendo. Mas a emoção bate muito na época da eleição. Uma eleição, a emoção tem muito a ver. Diga-se os marqueteiros, né? Vide eles, quer dizer, quando vem uma música muito bonita que emociona as pessoas, quando tem uma imagem de alguém chorando ou de não sei o que lá, isso tudo toca as pessoas, é da emoção. E na emoção, às vezes, ele toma a decisão que não é a mais adequada. A gente já viu crime por violenta emoção, não é? Se usava muito isso, né? Então, a emoção ela faz com que a reflexão se torne um pouco turva, né? Então, eu também acho que no caso de alguém que vai representar a nós durante um período de tempo, seja no município, no estado ou na nação, é preciso que a gente tome cuidado, porque, enfim, se você não souber o que ele pensa, depois você pode se surpreender quando ele disser o que ele pensa, né? Então... Aliás, o Mário e Walter, essa próxima eleição, eu acho que vai ser marcada por um distanciamento que vai permanecer, né? Vai ser totalmente diferente daquilo que a gente via anteriormente, né? Como o Mário falou agora, né? Do candidato pegar o bebê no colo, abraçar todo mundo, tomar um café num boteco, comer o pastel de feira. Eu acho que vai ser bem diferente dessa vez. Não que isso não funcione, né? Até porque emociona, né? O homem do povo ali, no meio do povo, né? Fazendo tudo isso aí que todo mundo faz todos os dias, né? Talvez nessa campanha próxima, a gente tenha mudanças aí significativas nessa questão do marketing, né? Vai estar voltado, será que totalmente a esse meio que a gente está falando aqui, os meios digitais, a internet, será que vai mostrar exatamente que foi um instrumento de eleição, né, do próprio presidente Bolsonaro e vai prevalecer nas próximas eleições? Pergunto para os dois. Fala, Mário. Você que tem mata, começou mais lá. Olha aqui, eu acho que sim. No caso do Bolsonaro, com certeza sim. Se ele já hoje não usa máscara, sai para ir para os botecos da vida, nas coisas aí que ele sai de moto sem capacete, etc., ele não está muito preocupado em que... Realmente ele não tem preocupação em transmissão de vírus, essa cautela que as pessoas estão adotando, né? No caso do Lula, não sei, depende um pouco de como é que a vacinação vai estar, como é que vai estar a contaminação até lá. Eu espero, desejo, vocês eu tenho certeza que também, de que a situação esteja mais controlada até a eleição do ano que vem, não é? E que a gente possa, de fato, acontecer o que as previsões estão dizendo, de que até o fim do ano nós vamos ter grande parte, ou pelo menos uma maioria da população já vacinada e que portanto, ter um controle maior da expansão do vírus. Se isso acontecer, talvez o ano que vem a gente não tenha mais a preocupação com o distanciamento e com essa
com essa coisa da não proliferação do vírus. Não sei, mas lembre-se que o Bolsonaro, na campanha, antes da facada, ele saía nos braços das pessoas, naquela confusão de multidão de gente, e aquilo lhe dava uma energia muito grande, né? Eu não acredito que ele vai tentar fazer coisa diferente disso, ele vai tentar fazer a mesma coisa. E eu acho que o Lula, de certa forma, também era uma coisa muito popular, de aglomerações, etc. Claro que hoje com um discurso talvez um pouco diferente, defendendo o distanciamento, mas até lá muita água vai passar embaixo da ponte, né? Ô, Walter, estou preocupado agora. Agora eu estou ligado no horário aqui, entendeu? 57 minutos. Faltam 2 minutos e meio. Faltam 2 minutos, vai, para dar o time certinho. O Bedel daqui a pouco vai tocar o sino. Mas eu fico muito feliz de escutar e poder discutir essas coisas, porque essa experiência de vivência aí que o Mário tem dado, como vereador, como o pai dele participou da política, então você tem um começo, meio e fim, um histórico para a gente poder discutir. É engraçado. Me lembrou uma coisa. Meu pai, eu acho que eu já falei isso. Meu pai, quando foi governador, o Maluf era prefeito de São Paulo, em um determinado período. E eles não deixaram de ter uma relação pública, porque, afinal, apesar de ter sido adversário... Estudaram praticamente na mesma faculdade ou não? Não, na mesma faculdade, mas foram contemporâneos, mas não na mesma classe. Tinham diferença de 1 ano. Mas eles sempre foram adversários do ponto de vista político, eleitoral, sempre. Mas em determinado momento os dois estavam, um como prefeito, outro como governador. Bom, nem por isso eles deixaram de exercer esta função com o respeito que a população merece, de estarem lá representando aquela população e defendendo o interesse de cada um do seu lado. Então, você não tem por que ser inimigo, a não ser que a coisa leve para um campo pessoal que não supere, né? Bom, estamos chegando no final, hein, Braga? Só lembrando que hoje nós não tratamos essa questão toda, infelizmente, né, dos números da pandemia, né? Que Sim. Cada edição, infelizmente, a gente acrescenta pelo menos umas 20 mil pessoas a mais, né? 430 mil pessoas, certamente, nessa semana onde a gente vai estar apresentando o programa reprisado, né? Infelizmente, né? E a fome se faz presente em muitos cantos, infelizmente, a pandemia demonstra isso também, né? A reflexão final de vocês dois, né? A única coisa que eu queria dizer é que, da última semana para essa, a quantidade de mortes diárias diminuiu. Ou seja, aparentemente nós estamos agora numa curva descendente. Tomara que sim. Vamos ver se na semana que vem a gente possa comemorar, ainda que o número esteja baixando ainda mais. Com vacina, né, Walter? Com vacina. E aí, aproveitando que os dois falaram, deixar os sentimentos para aqueles que essa semana nos deixaram, né? Que é importante isso. Cada número é uma vida, né? Então, estamos indo para o final. Então não precisa nem tocar o sininho hoje. O Bedel não precisa se apresentar. Então tá bom. Até a semana que vem. Um abraço para você, Mário. Um abraço, Walter. Abraço a vocês. Abraço a todos que estão nos ouvindo aqui. Pela primeira vez a gente tem um tempo para dizer tchau. Eu fico me atropelando. Obrigado pela oportunidade que vocês nos dão aqui, pela audiência que vocês nos dão. É muito importante para a gente que vocês nos acompanhem. Até o próximo programa. Aqui, cheguei atrasado aqui, mas vai na próxima entrevista aqui. Tá, Kika? Abraço, até o próximo programa para participar ali da TV Aberta de São Paulo. A gente vai falar durante a semana quem vai ser o próximo entrevistado. Um abraço, gente. Um abraço.